Olá, você, minha querida aluna, meu querido aluno. Aqui comigo, professor Márcio Léo, você vai conhecer a resolução de todas as questões do Enem, da parte de Biologia desde 2009, primeiro ano, então, de prova do Enem. Uma por uma, vou explicar o que a gente precisa e aí você já vai se acostumando como resolver as questões. Durante a resolução tem as dicas que são fundamentais para que você possa também resolver a sua prova. O estudante se prepara de várias formas e uma delas é enxergando como fazer. Esse é o ponto importantíssimo para você, tá? Lembrando que nós estamos aqui na referência do caderno azul da prova daquele ano. E era um ano que natureza estava junto com humanas. Hoje, natureza fica junto com biologia. Não, natureza fica junto com matemática, né? Então você tem natureza e matemática. E a prova de biologia está dentro de natureza, tá bom? Então olha só, nós vamos aí hoje nessa correção para a correção da questão 7, referência caderno azul. Bora lá então para a questão. Mas antes já te peço, se está agregando, curte, compartilha, divulga, se inscreva no canal, ative as notificações, todas essas coisas que são importantes que você faça para valorizar o canal. É a forma que você tem de me dizer assim, ó, tá valendo a pena, prof? Tá valendo a pena. Esse canal também vai ter muita dica de produtividade nos estudos e na vida. Bora então para a questão? Olho na questão, que é o que a gente quer. A questão número 7, caderno azul 2009. Lembra? Texto base, olha o tamanho desse texto. Vamos saltar o texto e ir para a pergunta? A produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem como consequência. Turma. Um ponto fundamental, um ponto importante é que você sintonize naquilo que foi pedido, ó, como consequência, é isso que você quer. Vamos voltar agora ao texto base e eu já vou te dar uma dica agora, que essa dica é de ouro. Nós já fizemos um levantamento estatístico. Todas as vezes que eu tenho um comando que remete ao texto e que eu tenho que achar a resposta no texto, a resposta normalmente está ali nas 4 linhas finais, quando o texto é muito grande, porque a primeira parte é a introdução. Então vamos pegar essa ideia? 4 linhas finais, vamos marcar aqui, ó, daqui para baixo. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias, 1/3 do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. Ou seja, qual a consequência? Vamos pensar agora. Menos animais mortos, uma insulina mais pura, porque é uma insulina humana, né? O DNA recombinante, você vai se lembrar, é a ideia da manipulação genética, botar bactérias para poderem produzir um material nosso. Nesse caso, a bactéria vai produzir insulina humana. Então você não depende de abater o porco, você não depende da extração dessa insulina do pâncreas, que é muito mais trabalhosa, não depende do mercado. Então quais são as consequências? Primeira consequência importante, você produz sempre. E uma insulina pura, uma insulina que é humana. Você não tem risco de rejeição, diminui o risco de alguém rejeitar aquela insulina para as pessoas que precisam, que são os diabéticos insulino-dependentes. Vamos lá, então, ver se nós conseguimos achar a resposta a partir daí, porque a primeira parte do texto é só introdução, não acrescenta nada, tá? Passando aqui, então, queremos a consequência. Consequência, o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina, isso foi consequência? Não. A produção pela técnica já está associada a esse aperfeiçoamento. A produção não gera a consequência de aperfeiçoar, pelo contrário, tá? B. A seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos não tem nada a ver, né? Aí você não está falando de seleção de antibióticos, a questão nem envolve antibióticos, e eu quero a consequência. C. O progresso na técnica da síntese química de hormônios. Gente, a utilização de transgênicos é que possibilitou essa técnica, e não a técnica que teve como consequência a produção de hormônios ou progredir a técnica, não é isso que está falando, beleza? Impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Pode ser? Uma insulina pura, humana, sempre presente, não depende do porco. Acho que achamos a resposta. Criação de animais transgênicos? Não, animais transgênicos são criados independente da técnica utilizada. Não fica dúvidas na letra D. Aí, ó, mais uma,
Lendo a pergunta, fomos ao texto e aprendemos que textos grandes, quando a pergunta remete ao texto, a resposta normalmente está no final. Beleza? É isso aí. Te espero na próxima questão. Curte, compartilha e dá o seu like e se inscreve. Tudo isso aí. Valeu!